Governo federal publica portaria que exige quarentena para viajantes não vacinados. Vamos então para Brasília? Paola Cuenca, conta pra gente, por acaso esses turistas já estão sendo barrados? Não, eles ainda não estão sendo barrados, viu? A portaria que foi publicada hoje no Diário Oficial da União tem a maior parte do conteúdo dela entrando em vigor hoje mesmo. Mas aquela parte que fala sobre a necessidade de se cumprir uma quarentena para os viajantes que não forem vacinados, essa só começa a valer a partir do dia 11 de dezembro, que era o trecho mais esperado a respeito de todo esse assunto. Então vamos lá para as orientações de como ficaram essas situações e exigências a partir da portaria publicada hoje. Então é necessário apresentar para a companhia aérea, no começo ali do trecho da viagem, o passageiro que quiser vir para o Brasil, independente de ser estrangeiro ou de ser um brasileiro, uma pessoa que esteja em outro país vindo aqui para o Brasil, precisa apresentar aquele teste de antígeno feito em um prazo de 20 embarque, ou então, se ele optar pelo teste PCR, um prazo de 72 horas antes do embarque. Além disso, é preciso preencher um documento de declaração de saúde do viajante. Se a pessoa tiver o comprovante de vacinação, tendo tomado a última dose pelo menos 14 dias antes desse embarque, então a pessoa declara isso também nessa declaração de saúde do viajante, não precisará fazer quarentena. Mas no caso da pessoa que não tem a vacina, ela vai ter que fazer uma quarentena de 5 dias na cidade do destino final da viagem dela. Ou seja, se ela chegou, por exemplo, por Guarulhos, mas ela ia ficar, na verdade, em Maceió que ela vai cumprir essa quarentena. O local da quarentena fica a ser definido por esse viajante e o endereço deve ser informado nessa declaração de saúde do viajante. Porque é a partir desse endereço que, então, toda a coordenação de saúde vai repassar essas informações dos viajantes que precisam da quarentena para os Centros de Informação Estratégica em Vigilância da Saúde, os CIEVs, para que eles façam um monitoramento de como está a quarentena dessas pessoas. Passados 5 dias de quarentena, é necessário fazer outro teste PCR para verificar se a pessoa está infectada com o coronavírus ou não. Dando negativo, ela pode circular pelo país. Mas no caso dela testar positivo, será necessário continuar cumprindo esta quarentena. Além disso, é importante a gente lembrar que essa portaria define que continua com restrição à entrada de pessoas que passaram por 6 países africanos que já estavam com a entrada restrita aqui no nosso país, ou então qualquer tipo de voo que saia desses países, que são África do Sul, Botsuana, Lesoto, Eswatini, Namíbia e Zimbábue. Os brasileiros poderão retornar destes países, mas precisarão fazer uma quarentena de 14 dias, certo? Além disso, existe a exigência, ela foi dispensada no caso do transporte terrestre para as pessoas que fazem a viagem do Paraguai aqui para o Brasil, ou então pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. É dispensada a necessidade de teste ou apresentação do comprovante de vacina na entrada terrestre por uma questão humanitária para esses outros casos. No caso do transporte aquaviário, a gente está falando aqui das pessoas que chegam por navios, os cruzeiros também, fica determinado que o embarque de passageiros em portos nacionais vai ficar ainda condicionada à publicação de um plano de operacionalização pelo município ou pelo estado que tem esses portos. E, além disso, no caso dos cruzeiros, as condições de embarque e desembarque de passageiros, dos tripulantes e também embarque e desembarque dos tripulantes de embarcações de carga vão ficar ainda condicionadas a uma publicação que deve ser feita com todas as medidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A portaria deixa claro que quem não cumprir essas novas exigências poderá ser responsabilizado de forma civil, administrativa e penal, ser repatriado, deportado imediatamente ou então fica inabilitado o pedido de refúgio.